Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET, ao canal do Perfil Energético do Tarô. Estamos aqui para fazer um vídeo especial para vocês, ok? A gente achou importante fazer esse vídeo, né, por conta do funeral do Papa Francisco que ocorreu recentemente. E a gente trouxe aqui para vocês uma imagem que a gente quer mostrar, uma foto, e a partir dela a gente fazer algumas análises, né, da simbologia de tudo o que aconteceu, ok? Então, no funeral do Papa, a gente viu o mundo, né, presenciar uma cena que vai ficar gravada, né, para a história da humanidade, né? E não pela cena em si, né, mas também pelo que emergiu dela, né, que a gente pôde tirar dessa imagem, né, que vocês estão vendo aí, a gente vai colocar aí para vocês verem. Então, em meio a uma procissão de líderes, né, que vocês veem aí cobertos de luto e de conformismo, né, a gente vê aí um homem, né, que é o presidente Donald Trump, que se destacou de todos eles, né, e com uma força muito grande, né, como se fosse um trovão mesmo, né. Ele rompeu aí o véu negro, né, da cerimônia que a gente viu, né, e com um gesto silencioso, porém bastante eloquente, né, que foi o seu terno azul, né, que se destacou, né, de todos. E esse detalhe, tá, não foi casual, com certeza, né, foi um ato até deliberado, né, foi uma mensagem até cifrada, né, mas que caiu aí como um raio, né, porque mostrou que o tempo do medo, né, acabou, né, e que a era da submissão, né, da submissão desses líderes, né, principalmente da Europa, né, terminou. Então, enquanto aí a gente vê os representantes da velha, né, ordem, né, curvando-se ao fim de um ciclo, né, Trump aparece aí firme, forte, ereto, imponente, né, trajando aí, né, o seu terno azul, né, que é a cor do renascimento, né, o azul é a cor da autoridade, é a cor da soberania celestial. Então, a gente vê aí uma declaração ao mundo de que uma nova era está começando, né? E isso aí vocês veem diante de todo mundo. Então, ele não seguiu aí o luto, ele trouxe, na realidade, a aurora, né? Ele trouxe aí o início de uma nova era. Então, a gente percebe aí que naquele instante, né, ele não apenas apareceu como um chefe de Estado, né? Ele apareceu como símbolo de uma força renovadora, né, que se recusa a ajoelhar, né, diante das ruínas do passado. Né? Não foi apenas um funeral, né? Foi um portal que a gente assistiu aí, uma transição de eras, né? Uma ruptura irreversível a gente assiste com o sistema decadente, né? Que nos trouxe, né, até aqui, que ainda a gente assiste aí vigorar, né? E que deve terminar com certeza. Então a mensagem ela foi marcada, né, pelas cores e pelo silêncio, né? Ficou muito claro, né, que o mundo, que o velho mundo morreu, né, e que um mundo novo está nascendo agora, nesse presente momento. Que a humanidade sempre caminha, né, com pessoas destemidas, né, com almas, né, intensas, raras, né, é o que fazem sempre a diferença e fazem a humanidade romper, né, ciclos, né, desafiar o destino, né, construir pontes, né, de progresso entre o progresso do progresso material para o progresso moral, né, e é exatamente esse equilíbrio, né, que vai garantir a vitória da luz, né, nessa hora decisiva da transição planetária que a gente está vivendo nesse momento. E essa transição planetária, né, que foi anunciada por Allan Kardec em 1868 e também anunciada pelo nosso Chico Xavier, né, no livro Caminho da Luz. Tá? Então, eu queria deixar bem claro para vocês, por isso a gente fez esse vídeo aqui no canal, porque o nosso perfil energético do tarô identificou o perfil do presidente Donald Trump e nós fizemos aqui um vídeo desse perfil. E agora, né, com esse quadro que se estabeleceu aí, a gente trouxe de novo, a gente vai trazer de novo esse vídeo para vocês assistirem, porque o perfil que nós encontramos do presidente Trump é de renascimento. Ou seja, uma energia que desafia a morte. O renascimento é isso, é uma energia que desafia a morte. Essa é a grande missão
dessa alma, né, desse espírito, né, desse presidente dos Estados Unidos, né? Ele rompe as correntes agora do passado, né, e abre todos os portais para um futuro muito melhor, né, para a humanidade com certeza, ok? Então vou pedir para vocês assistirem o vídeo completo aí para vocês descobrirem, né, o perfil energético, né, mais uma vez, né, do presidente Donald Trump, né, as 4 energias que compõem esse perfil energético desse presidente, que elas são vitais, né, para o momento, né, e para o planeta Terra, nesse presente momento que nós vivemos, tá? Então, eu peço a vocês aqui que se inscrevam no canal, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like aqui no vídeo, né? E vou também convidar vocês a conhecerem o perfil energético de vocês, tá? E também o perfil energético das pessoas que vocês amam, das pessoas que vocês gostam, que rodeiam vocês, né? Porque a consciência, né, dessa energia, das energias que compõem o nosso perfil energético do tarô, pode transformar tudo à nossa volta. Podem ter certeza disso. Tá? As mudanças são fundamentais nesse presente momento. Esse nível de consciência, tá? Nesse período, nesse momento da transição planetária que se aproxima, nós vivemos a última hora da transição planetária. Né? O próprio Chico Xavier já havia dito isso, né? Que a partir de agora nós já estamos assistindo, né, o nascimento de espíritos mais evoluídos, espíritos melhores, né, que vão dar conta dessa transição planetária que a gente vai viver, né, e já iniciou esse processo até 2057, daí para frente, né, a mudança do planeta vai ser inevitável. Né, o planeta vai se transformar e a gente já assiste esse portal novo, esse portal se abrindo, né, no sentido positivo para a gente alcançar aí um planeta melhor, um planeta regenerado, né, sem espíritos negativos, sem espíritos, né, antifraternos. Ok? Fiquem então com o vídeo. Sugiro a vocês que coloquem, como o vídeo é um pouco longo, tem 57 minutos, eu sugiro que vocês ponham lá na velocidade 1.5, que vocês vão conseguir sim assistirem o vídeo com tranquilidade, né? Vocês vão ganhar um pouquinho mais de tempo, com certeza, né? E vão conseguir assimilar com certeza todo o conteúdo desse vídeo. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET, ao canal do Perfil Energético do Tarô. Estamos aqui para fazer um vídeo especial. A gente vai lançar agora um quadro, né, chamado Homens de Gênio, as grandes personalidades da humanidade. Ok? Esse é um novo quadro que a gente vai fazer aqui no canal. Vamos trazer aqui as grandes personalidades da humanidade para que vocês conheçam o perfil energético do tarô dessas pessoas, né? Dessas pessoas especiais, que são pessoas acima da média e que estão aí trabalhando, né, e ajudando a gente na nossa transição planetária que a gente está vivendo nesse presente momento. Eu queria dizer para vocês que é muito importante, né, que todos nós saibamos, né, e quem são essas pessoas, né, e que energias elas trazem, porque elas estão aí fazendo a diferença. Com certeza, a humanidade sempre se desenvolveu, vocês sabem disso, né, através das pessoas, através dos indivíduos, e não por grupos ou entidades, ou, enfim, Estado, nada disso. A gente sabe que a humanidade se desenvolve, evolui, né, através dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, dos grandes cientistas, né, que fizeram aí, dos grandes inventores, né, que fizeram toda a evolução da humanidade até nesse presente momento. Portanto, é muito importante a gente saber quem são essas pessoas e que energias elas possuem. E a gente vai aproveitar aqui o nosso canal, que nós descobrimos aí os 36 perfis energéticos, né, de todas as pessoas. Portanto, a gente vai trazer aqui, revelar para vocês quem são essas pessoas no detalhe, ok? É muito importante também vocês lembrarem, a gente sempre lembrar, né, que o nosso canal é o canal da espiritualidade. Nós temos as mensagens da espiritualidade que a minha irmã recebe aqui, e a espiritualidade vem se comunicando com a gente, né, através dessas mensagens, e trazendo alertas sobre a transição planetária que nós estamos vivendo. A transição planetária está em curso, né, nesse presente momento. Né, só para vocês terem uma ideia, né, das contas, né, vamos lá para as contas, né, o tempo da espiritualidade é um tempo diferente do nosso. Né.
as contas que nós fazemos hoje, né, da espiritualidade, é de que uma hora, né, são 42 anos, tá? É equivalente a 42 anos. E nós temos a informação muito precisa dada, né, pelo Chico Xavier no livro Caminho da Luz, né, onde Emmanuel tacitamente diz, né, que a transição planetária, né, vai ocorrer por volta do ano 2057. Então, se a gente fizer as contas, né, 2057 menos 42 dá 2015. Ou seja, desde 2015, tá, nós já vivemos a última hora. Por isso a expressão, né, muito conhecida, né, de todos nós, né, os trabalhadores da última hora. E nós somos essas pessoas. Nós estamos exatamente nesse momento, né? Nos resta apenas 32 anos para nós iniciarmos a grande transição planetária, a regeneração do planeta Terra. Então, é um momento crucial da humanidade, né? E a gente vê, por exemplo, no livro A Gênese, do Allan Kardec, ele traz lá em 1868, ele já dizia isso, né? Portanto, há 157 anos atrás, né? No capítulo 18 lá da Gênese, o capítulo intitulado Os Tempos São Chegados. Ali, né, Kardec detalha, né, com muita precisão a grande evolução que a humanidade alcançou, né, em todos os campos, né, das ciências, das artes, né, chegamos aí a uma evolução muito grande, um conforto material muito grande, um desenvolvimento material fantástico, né, que a gente está assistindo, né? Se lá em 1868 já era possível enxergar tudo isso, você imagina agora, né, em 2025. Portanto, a humanidade alcançou um grande desenvolvimento e era assim para ser, porque a humanidade, né, os seres humanos na Terra, né, receberam a inteligência e o raciocínio, né, exatamente para fazer esse trabalho, né, de alcançar esse desenvolvimento. Porém, o que a gente assiste agora, nesse presente momento, né, aqui há um desequilíbrio, né, e toda essa evolução material, né, todo esse crescimento maravilhoso que a humanidade alcançou, e que foi muito bom, e que a gente vai continuar evoluindo, e é assim que tem que ser, a gente tem que equilibrar com sentimentos, né, que são sentimentos de fraternidade, coisa que nós não estamos assistindo nesse presente momento. Okay? A gente percebe hoje a humanidade, né, em todos os campos, né, bastante desvirtuada, com valores totalmente invertidos. Né? A gente vê aí o egoísmo, o orgulho, o individualismo, a inveja, né, a cupidez. A gente vê paixões degradantes, né, situações aí alarmantes, inclusive. Então são sentimentos antifraternos que né, evoluíram junto com esse crescimento maravilhoso da humanidade. Também no vácuo nós tivemos esse crescimento do materialismo excessivo. Portanto, a gente tem que fazer o equilíbrio. E o equilíbrio vai ser o grande desafio, né, para que a gente desenvolva os sentimentos fraternos, de fraternidade, que é o carinho, que é a bondade, não é verdade? Que é a solidariedade, que é a generosidade, que nós temos que desenvolver. Chegou o momento, portanto, de nós nos voltarmos para o espiritual, de nós fazermos o progresso moral, o progresso da humanidade material, tá? Foi feito, né? Foi feito e muito bem feito. O que nós precisamos hoje é do progresso moral. E é essa evolução moral que a humanidade tem o grande desafio de conquistar nessa transição planetária. Tá? E não vai ser, né, como muita gente apregoa, como muita gente diz, né, que essa transição planetária vai se dar por grandes movimentações, por terremotos, por cataclismas, nada disso. Né? Vão ser, e o próprio Kardec diz isso, né, lá no livro A Gênese, ele diz exatamente isso. Né? Vão ser pelas ideias, pelo comportamento. E é exatamente aí está o segredo. Portanto, o nosso canal vem exatamente ajudar nesse sentido. Tanto é que a espiritualidade tem trazido as mensagens aqui para o nosso canal para alertar a todos do perigo que nós estamos vivendo,
de que todos nós que estamos encarnados nesse momento estamos passando. Nós precisamos se voltar para a espiritualidade, nós precisamos desenvolver esses sentimentos, tá, de fraternidade, sentimentos fraternos, né, da bondade, da solidariedade, da generosidade. Né? É isso que está faltando nesse presente momento. E nós temos que, né, reunir nossas forças, né, para poder trabalhar nesse sentido. Ok? E como toda a evolução da humanidade é feita por pessoas, é feito por indivíduos, por nós que estamos aqui encarnados, né? E pelas pessoas que a gente chama, pelas pessoas especiais, pelas pessoas, pelos indivíduos que estão acima da média, né? Que são as personalidades, as grandes personalidades, os grandes dirigentes da humanidade, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os campos, né? No campo da política, por exemplo, né? No campo da economia, no campo social, no campo das ciências. São pessoas que estão aí, pessoas de ponta, pessoas que desenvolvem raciocínios, filosofias, ideias, né? E que influenciam todos nós, que influenciam toda a massa, ok? Então, por isso que nós precisamos descobrir quem são essas pessoas, né, que estão aí trabalhando para que essa evolução aconteça e para que a gente saiba quem são elas. E o nosso canal vai trazer para vocês, tá? Esses indivíduos, essas grandes personalidades que hoje estão no comando, que hoje estão aí no comando dessa evolução, dessa transição planetária que vai levar, tá, a humanidade a um outro momento. Né? A humanidade vai passar por essa transição planetária porque o planeta Terra vai se regenerar. O planeta Terra vai passar a ser um planeta, tá, onde a maldade, né, onde o egocentrismo, o individualismo, a inveja, né, não vai ter mais lugar. Né? Nesse novo planeta regenerado só vão encarnar pessoas, espíritos, tá, do bem, espíritos que não possuem esses sentimentos antifraternos. E aqueles espíritos que aqui estão, ou espíritos que não conseguirem, né, e que mantiverem, tá, a teimosia, né, de continuar, tá, na negatividade, continuar na maldade, na crueldade, esses espíritos, tá, não mais vão se encarnar aqui, vão se encarnar em outros planetas, planetas inferiores, né? Lá eles terão sim a chance, né, eles vão continuar o trabalho deles de evolução, mas aqui na Terra não cabe mais esse tipo de espírito. Esses espíritos negativos, malévolos, espíritos cruéis, né, vão reencarnar em planetas inferiores, porque lá eles vão ter a chance de evoluir, lá eles vão ter a chance de crescer, porque na Terra, tá, a partir de 2057, por volta de 2057, a Terra, né, só vai encarnar aqui bons espíritos, e só espíritos, né, superiores, só espíritos mais puros, né, onde o egoísmo, o egocentrismo, né, a cupidez, a inveja, né, não vai ter mais lugar, ok? Vai ser um planeta Terra regenerado. Portanto, olha só a responsabilidade que nós temos. Nós somos os trabalhadores da última hora. E, portanto, nós temos que trabalhar todos nós, né, se esforçarmos ao máximo, porque, segundo as previsões aqui, né, do próprio Kardec, né, a partir de agora, né, as reencarnações que vão vir na Terra serão de espíritos superiores, serão de espíritos, inclusive com experiências de regeneração. E nós temos que seguir essas pessoas, seguir esses líderes, né, que vão reencarnar e que vão nos dar um direcionamento. Isso é muito importante. Daí a importância vital de nós sabermos quem são esses homens de gênio, quem são, tá, essas grandes personalidades que hoje aí estão, né, nos impulsionando, nos levando, né, a fazer essa transição planetária da melhor maneira possível, ok? Então esse é o trabalho nosso aqui do nosso canal. E a gente vai trazer para vocês quem são esses homens de gênio, quem são essas pessoas especiais, né, que aí estão e que vão nos ajudar, né, a fazer essa transição planetária,
tá? Com bastante sucesso. E nós vamos falar nesse vídeo do presidente dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, ok? Vai ser aqui o homem de gênio que nós vamos tratar nesse vídeo, tá? Só lembrando que o presidente Donald Trump acabou de se eleger, né? Tá um pouco mais de um mês, né, no poder, e ele é o presidente, né, da nação mais rica, da nação mais próspera, da nação mais importante, mais influente, né? E, por que não dizer, da nação mais livre, né? Da nação que mais defende a liberdade individual, que é o que exatamente o segredo da humanidade ter se desenvolvido e chegado até nesse estágio que nós chegamos hoje. Sempre através de indivíduos, sempre através do respeito à liberdade. Porque só você tendo liberdade, só você tendo uma nação, só você tendo uma sociedade livre, é possível que pessoas, que indivíduos consigam desenvolver seus talentos, né? Porque num ambiente de cerceamento, de censura, de ditadura, né? Ou num ambiente de comunismo, né? Como a gente vê hoje, né? Os talentos não se desenvolvem. É muito difícil, né? As inovações, elas só acontecem, né? As pessoas só conseguem inovar, só conseguem fazer os saltos quânticos, né? Em termos de progresso, né? Por conta do seu talento, por conta de ter a liberdade, né? De pensar, de raciocinar, de fazer as invenções, né? E de produzir conteúdos. Então tá aí, tá? Esse homem de gênio. Esse homem, né, que todos já conhecem, né, teve um primeiro mandato bastante difícil, né, porque ele entrou no período da pandemia, né, foi extremamente criticado, teve vários problemas que a gente assistiu, que todos já conhecem, né, e agora ele está de volta, né, e num momento muito importante, num momento, né, que a gente acabou de dizer para vocês, né, da transição planetária. E é um momento crucial, né, porque a humanidade há dezenas de anos, já vai fazer algumas décadas, né, que vem, né, se desenvolvendo, né, que vem trabalhando umas ideias do globalismo. Não estou falando de globalização. A globalização é um efeito, tá, é um movimento econômico importante que fez parte do crescimento material da humanidade que a gente já falou, né? A globalização é muito positiva. Então, só que contrária à globalização, né, num ponto assimétrico, né, do outro lado, nós temos o globalismo, né, que é uma ideia que vem sendo defendida, que vem sendo trabalhada, né, com muita força, principalmente na Europa, né, e também nos Estados Unidos, né, através aí do presidente Biden, né, através dos democratas lá nos Estados Unidos, né, que tem trabalhado, né, esse raciocínio, essa ideia, né, de que as nações precisam, né, deixar de existir, né, porque nós precisamos, que são organismos, que são entidades que precisam, né, que vão comandar, né, toda a economia, toda a humanidade, né. Então esse tipo de ideia, né, é uma ideia equivocada, né, é uma ideia que procura abolir, né, a individualidade das pessoas, e a gente tem assistido que esse processo vem ocorrendo principalmente na Europa com bastante cerceamento, com bastante perseguição política, né? E para que não dizer, né, se na Europa isso acontece, vocês imaginaram, né, lá na América, né, na América do Sul, né, no Brasil, em vários países, né, a gente assiste, né, essa ideia, né, evoluindo, crescendo, né, e causando seríssimos problemas, né, de controle da liberdade, né, de cerceamento, de censuras, né, de guerras que a gente vem assistindo, né, de divisões, né, agenda woke, né, fazendo com que haja cada vez mais divisão entre as pessoas. E não é esse, tá, o propósito, tá? Não é assim que nós vamos fazer a transição planetária, tá, da forma como tem que ser. A transição planetária requer outro tipo de comportamento, né? Requer outro tipo de união entre nós, né? Não essa divisão, né, que o globalismo defende,
né, que o globalismo trabalha, né? Então nós temos que realmente nos preocupar muito com isso. Então, mas vamos lá então, né? Vamos ao que nos interessa. Vamos ver o perfil energético do tarô do presidente Donald Trump aqui com vocês, né? Só lembrando que o presidente Donald Trump, ele nasceu no dia 14 de junho. Para nós aqui do canal, basta, né, a data e o mês, né, para a gente saber exatamente qual o perfil energético do tarô, ok? Então vocês veem aí na tela, a gente já vai mostrar para vocês, né, que o presidente Donald Trump nasceu no dia 14 de junho, portanto ele é do terceiro decanato do signo de Gêmeos, ok? Então ele é um geminiano, né, um geminiano do terceiro decanato. E o terceiro decanato, como vocês podem ver, vai do dia 11 de junho até o dia 20 de junho, tá? Esse é o período do terceiro decanato. E o perfil energético do tarô dele, como vocês estão vendo aí, é um perfil energético de renascimento. Olha que interessante, né? A gente já começa aí com uma notícia boa, né? Renascimento, né? Renascimento. Então nós vamos conhecer, né? Nós vamos conhecer aqui em detalhes, né, as 4 energias que movem o presidente Donald Trump. Porque o perfil energético de renascimento, ele é composto por 4 energias, tá? 4 energias que ele possui e são energias que ele trouxe da espiritualidade. São energias que ele nasceu, está vinculada à data de nascimento dele. Ou seja, ele veio com uma missão, com um propósito de vida, né, aqui nesse planeta. E são essas energias que movem ele, são essas energias que são intrínsecas, que são inatas, que fazem parte dele. Portanto, o comportamento dele, o que ele vem fazendo, né, tanto na sua vida privada, né, enquanto grande empresário que é, né, de grande sucesso, né, e agora, né, como presidente dos Estados Unidos, já por um primeiro mandato, e agora um segundo mandato, né, e um segundo mandato muito mais firme, muito mais determinado, né, do que no primeiro mandato. Então a gente vai descobrir, né, que energias são essas, né? E o que a gente pode esperar, né, desse grande líder, desse grande homem de gênio, que com certeza absoluta vai fazer o comando, né, do nosso planeta, porque por ser uma nação tão importante, tão influente economicamente, né, aqui no nosso planeta, certamente as atitudes, as ações desse presidente vão gerar, né, um processo muito importante de movimentação, né, nos meios políticos, né, para fazer as mudanças, né, que o planeta precisa. Né? A influência dos Estados Unidos é muito grande, né, e ela vai sim, com certeza, né, com o trabalho desse presidente, fazer com que várias nações, né, mudem o seu rumo, mudem a sua rota, né, de desastre, né, que estava caminhando. Então a gente espera realmente muito desse presidente e ele promete bastante mesmo. Então vocês veem aí que o perfil energético dele é de renascimento. E realmente ele renasceu, né? Porque todo mundo assistiu a forma como foi a eleição americana, né? Lá quando ele perdeu a eleição para o Biden, todo mundo sabe como é que foi. Portanto, ele agora renasceu, né? Ele renasceu e ele ganhou a eleição de uma maneira incrível, né? Ganhou a eleição, né? Não só a presidência, como também as 2 casas, né? A Câmara, o Senado, né? Então ele está realmente muito determinado, né? A colocar um ponto final, tá? Nesse globalismo, né? Nessa ideia equivocada que estava levando, né? Ou que está ainda, ou que estava levando, né? O nosso planeta, né? Ao desastre, tá? Então nós temos aí a grande chance, a grande oportunidade, né, por meio desse grande líder, desse grande homem de gênio, né, da gente fazer a transição planetária que está muito próximo, né, está aí, batendo a porta. Então é o momento, tá? Chegou o momento, ok? Então vamos lá ver agora, né, as 4 energias, né, que movem esse presidente americano. Bom, vocês veem aí, né, as 4 energias, né, do presidente Donald Trump, né, que ele tem o perfil de renascimento e as energias dele são 4. E a energia principal, que é o 10 de espadas,
que é a energia do término, a energia intermediária, que é a rainha de copas, que é a energia do carinho, a energia geral dele, que é o valete de ouros, mais o as de ouros, que é a energia da prosperidade, e a quarta, né, é a energia espiritual, ou seja, a mão da espiritualidade na jornada terrena dele, que é o arcano número 6 do tarô, que é os enamorados, né, que tem a energia das escolhas. Olhando aí do lado direito, vocês veem uma carta, é a carta número 9. Essa é a carta do oráculo do nosso perfil energético do tarô. Nós criamos um baralho de 48 cartas que pega todos os perfis energéticos, né, do tarô. Ok? Então essa é a carta número 9, que é a carta do presidente, né? É do signo de Gêmeos, né? E desse perfil do terceiro decanato de Gêmeos, que é o perfil de renascimento. E aí vocês veem na carta essas 4 energias que a gente acabou de falar para vocês, ok? Sempre lembrando aqui que o presidente Trump, ele é do signo de Gêmeos, tá? O Gêmeos é do elemento ar, ou seja, é do naipe de espadas, né? O naipe de espadas, né, é muito conhecido, né, como o naipe do conflito, o naipe do racional, o naipe da lógica, o naipe do mental, ok? Então, a gente fala também que essa energia, né, do elemento ar, né, é a energia do verbo, né, a energia de você saber se comunicar, tá? É a energia do intelecto, tá? Do pensamento. Tanto é que a parte mais sensível do corpo, né, de todos que tem o elemento ar, né, que é o naipe de espadas, né, é a cabeça, tá? É o raciocínio, é a mente, é a racionalidade, é o mental comandando, sempre comandando, tá? É as ideias, né? Muitas ideias, muita criatividade, muita comunicação, uma capacidade de comunicação impressionante. Da tríade do ar, né, que entra aí Gêmeos, Libra e Aquário, né? Gêmeos é o que todos, né, desses 3 signos têm uma comunicação muito grande, mas Gêmeos é muito maior, tá? O poder de comunicação. Veja aí, né, que são qualidades que esse presidente possui, que a gente sabe que ele exercita com grande maestria. Então, é do elemento dele, faz parte dele, né? Então, também considerado também, né, a energia de muita inteligência, né, do trabalho da mente constante, tá? Então, ele tem a linguagem, ele tem o verbo, né, com grande poder, ele é muito poderoso nessa área, né? Então, a gente fala que é a arte do ser, né? Então é a energia dos geminianos. E a energia dos geminianos também, só para lembrar, ela é uma energia mutável, tá? Porque ele é de final de estação, tá? Os signos de início de estação são os signos cardinais, o do meio é o fixo, né? E o terceiro é o mutável. E essa energia é muito importante, né? É muito importante para esse presidente, porque ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? E ele consegue, né, ter uma facilidade muito grande de improvisação, de improvisar, né? E de contornar situações difíceis, problemáticas, porque ele tem essa energia mutável. Ele consegue, tá? Ele consegue ter uma flexibilidade e como ele é muito frio, muito calculista, ele tem aí essa racionalidade, né, intelectual muito forte, né, mas também tem essa energia de ser mutável, né, e ele acaba conseguindo, né, sair e contornar situações problemáticas, tá? Então isso é muito positivo, né, ainda mais para um presidente, né, ainda mais para um presidente da importância dele, né. Os pontos positivos que a gente destaca aí para o signo de Gêmeos é o forte senso humanitário. Olha só que bacana, né? Forte senso humanitário. Então ele tem realmente um senso humanitário, um senso científico, tá? E com muita originalidade também. Então essas são as características gerais aí do signo de Gêmeos, né? De uma maneira geral. Mas vamos agora, tá, verificar
as energias, né? Como a gente já disse. Vamos ver agora a energia principal. Só lembrando que a energia principal, ela está aí como principal porque é o quê? Porque é a jornada terrena. A carta 10 de espadas, que tem a energia do término, é a carta da jornada terrena, é a carta que a gente chama do livre-arbítrio. Então é uma energia de término, ele tem essa energia que é a energia que ele trabalha no seu dia a dia. Ok? Então é a energia que a gente chama, talvez, tá? A energia mais importante, porque é a energia que faz parte da vida dele, faz parte das ações e das atitudes dele no dia a dia, tá ok? Então vejam aí a carta 10 de espadas e a gente já vai detalhar para vocês essa carta. Bom, vocês veem aí o 10 de espadas, né? Como a gente estava falando, traz a energia do término, né? Do final, né? Do fim de ciclo. Como vocês podem ver aí, né? A carta tem um impacto muito grande, né? Uma pessoa aí, né? Deitada, né? Cravejada aí por espadas, né? Quer dizer, essa carta mostra esgotamento, mostra traições, mostra dor extrema, ok? Então significa o quê? Que essa pessoa sofreu, né, muitas dores, né, muitas dificuldades pela vida, né, e isso é mais ou menos, né, o que a gente viu e assistiu o presidente Donald Trump passar. Então ele tem essa energia, é uma energia, né, de ter passado por grandes dificuldades, momentos difíceis na sua jornada terrena, porém ela no tarô é o 10, né, e o 10 é o final. Começa no asa a jornada e termina no 10. Portanto, é o final de uma jornada de dores. Então, o presidente Donald Trump tem essa energia de término, essa energia de sempre terminar com essa situação de dificuldades e de renascer, de utilizar exatamente essas dores, esse sofrimento, essas perseguições que ele passou, como uma energia para renascer, como uma energia para poder reviver, para poder aprender. E foi exatamente o que aconteceu com ele. E nunca se fazer de vítima. A energia dessa carta traz essa mensagem. É uma mensagem de esperança, de que, né, você vai ter sempre uma porta aberta. Todo fim de dificuldade, todo fim de crise, de dor, você vai ter um início novo. Você vai ter a oportunidade de começar de novo. E você nunca pode desistir. Você sempre, e também não se fazer de vítima no processo, na jornada. Muita gente cai nessa armadilha. Não foi o caso dele, porque ele tem essa energia do renascimento, que é o perfil dele, mas a carta da energia principal, que é o 10 de espadas, é uma carta de término. Termina. E ele, ao terminar, até a energia de botar fim nessa situação, ele vai sempre renascer. Porque todo fim de ciclo, né, ele inicia um outro, né, encadeado. Vai ter sempre um ciclo novo a começar. Você vai ter sempre a oportunidade de começar de novo. Aí você precisa ser resistente e você precisa ser forte e nunca desistir. Foi o que ele fez, né? E essa energia de término é muito importante para a função que ele ocupa, pelos desafios que ele vai enfrentar. Agora, são guerras no mundo inteiro, problemas, os Estados Unidos têm uma influência muito grande, são nações aí fortes, né, que ele precisa negociar, já está fazendo esse trabalho, né, com muita maestria, com a Rússia, com a China, problemas de toda ordem, inclusive na Europa, né, que a Europa é cheia de problemas. E ele está, né, exatamente com essa energia de botar fim, ele tem energia de terminar, de pôr fim às situações difíceis, de dores. Olha só, né, que coisa fantástica, né? É essa energia principal dele, de poder resolver as coisas. Porque é uma energia de resolução, de solução das coisas, de pôr fim a conflitos, a situações de esgotamento,
de tristeza, de sofrimento, que é o que nós estamos assistindo no mundo inteiro. E nós precisamos de um líder, nesse momento da transição planetária, de um líder com esse perfil, com essa disposição de ir para cima e pôr fim às situações de sofrimento, situações enganosas, né, que a gente está assistindo, né, o mundo inteiro passar. Olha que energia maravilhosa dessa carta, que é um 10 de espadas. Ok? Agora vamos para a energia intermediária dele, que é uma energia muito legal, uma energia muito importante, tá? Que é a rainha de copas, né? Que tem a energia do carinho. Vejam aí. Então, a rainha de copas, né, traz a energia da intuição, ok? Fortíssima energia de intuição. Isso é muito importante, uma energia muito boa, né? Traz a energia da bondade, traz a energia do domínio das emoções, né? Toda rainha, ela sabe o que faz, ela é segura, né? Ela é determinada, né? E ela é muito empática, ela entende o problema dos outros. Então, a rainha de copas, mais ainda, porque é a questão da emoção e dos sentimentos, né? Da sensibilidade, da gentileza, né? Da beleza, da criatividade. Então, é uma energia que dá valor a tudo isso. Isso é muito bom, porque, veja bem, o presidente Donald Trump tem, como vocês viram, ele é do elemento ar, de Gêmeos, né? Elemento do mental, do racional, né? Porém, a intermediária dele é a energia do carinho, que é a energia das copas, que é o elemento água. Não é verdade? E olha, vejam bem, e como ele é do terceiro decanato, o primeiro e segundo decanato de Gêmeos ainda é a energia do elemento ar, das espadas. Porém, sempre o terceiro decanato, tá, no nosso estudo, né, o terceiro decanato de todos os signos, carrega a energia do signo seguinte. No caso do Donald Trump, como ele é de Gêmeos, ele carrega, como ele é do terceiro decanato, ele carrega a energia das copas, que é a energia do signo seguinte, que é o signo de Câncer. Olha que maravilha! Ou seja, ele tem na jornada terrena dele, tá? No elemento principal dele, a razão, a racionalidade, até uma certa frieza, né? Um mental bastante forte, porém a intermediária dele é da sensibilidade, é do amor, é do carinho. Então é muito interessante esse equilíbrio. Então é um presidente que, apesar da firmeza que ele tem, porque ele tem esse elemento, né, de ser racional e duro, né, porque o elemento das espadas é o elemento cortante, né? A espada é aço, a espada corta dos dois lados. Então, a espada tem essa energia. Porém, o que é legal aqui no perfil do Trump é que ele é do terceiro decanato, então ele carrega a energia da rainha de copas, né, que está vinculada, tá, ao signo, tá, de Câncer, que é o signo da água, tá, que é o signo seguinte a Gêmeos. Olha que legal. Então, veja bem, simboliza aí, tá, o amor, tá, simboliza aí o carinho, o cuidado com as pessoas, a gentileza, tá, a empatia, é a pessoa que consegue saber o que os outros precisam, né, compreender os sentimentos daquelas pessoas que o cercam, ter sensibilidade, né, para entender o sofrimento, porque ele tem a energia que a gente já viu, né, do 10 de espadas, que é a energia do sofrimento e de dores e de esgotamento. Portanto, associado com essa energia da rainha de copas, fica fantástico, né? Você vai ter aí uma pessoa que vai ter uma conexão extremamente profunda com o sentimento de altruísmo, né? Então é a dedicação, né, em tudo que faz, é a dedicação, é o carinho com as pessoas, é o entendimento do sofrimento alheio, porque é a energia da bondade, é a energia forte da rainha de copas, que é a energia do carinho, com tudo que põe a mão, com tudo que faz.
apesar da dureza, porque ele tem a energia da firmeza, ele é firme, mas ele tem a energia do carinho como energia intermediária, que é a rainha de copas. Que maravilha, né? Que maravilha, realmente um equilíbrio perfeito, um equilíbrio perfeito. Então vamos agora para a energia geral, né? Que é o valete de ouros e o as de ouros. Essas duas cartas trazem a energia da prosperidade, vejam aí. Então vamos lá para a energia geral, né, do presidente Donald Trump, né, que é o valete de ouros e o as de ouros. São duas cartas que somadas dá a energia, né, de prosperidade, ok? Então o que é o valete de ouros? Vamos ver o valete primeiro, né? Os dois têm a mesma energia. Porém, o valete é objetividade, é consistência, é ambição, porque todo valete é sempre um jovem, né, que vocês podem ver aí. E é um valete de ouros. E esse valete de ouros, ele tem todo uma vontade, são começos novos, é lealdade, é confiabilidade, significa oportunidades novas, significa uma energia de você construir sempre um futuro brilhante, de você sempre pensar nas coisas positivas, nas coisas novas. É o que a gente fala de uma dedicação de 100% em tudo que você faz. Ou seja, uma vontade, né? É aquele início, é o jovem, né, que quer começar, quer fazer as coisas, né? Então, é você se dedicar mesmo, né, na vida pessoal, né? Então, o valete traz essa energia aí de trabalhar duro, e sempre com dedicação para você construir sempre uma base sólida, né, para você alcançar a estabilidade econômica, para você o equilíbrio, né, e alcançar os seus objetivos e os seus sonhos, né? Então é isso, é o foco, é a ambição e é raciocínio lógico para você tomar as decisões, porque ouros, né? Ouros é o elemento da matéria, aqui já é o elemento do material, do pé no chão. O as de ouros, que também é a prosperidade, né, são começos novos, né? Todo as é o começo, é o número 1. O as de ouros é considerado um dos melhores ases, né, do tarô. O as, ele é começos novos e sempre começo com sucesso, é prosperidade, estabilidade, sorte, né, abundância, né? São grandes oportunidades, né, que vocês podem ver pela própria imagem da carta. É uma mão da espiritualidade entregando, né, assim, uma moeda de ouro, ou seja, um presente, é um presente do universo, é a mão da espiritualidade. O as tem uma força muito grande, que inclusive no tarô, né, ele é quase próximo dos arcanos maiores, né, dado a força que ele tem. Então o as significa, e o as de ouros ainda, né, é o plano terreno, né? Então são oferecidas tanto, né, oportunidades no plano terreno, como também do plano espiritual, que é essa mão trazendo, né, entregando essa moeda de ouro para você, tá? Então veja bem, aqui é foco, determinação, é sorte, tá? Então significa o as de ouro sempre um portal aberto que vai levar com certeza, né, para a prosperidade, para a abundância. Inclusive, né, não só abundância, né, e prosperidade externa, como também interna, ok? Então, é uma energia de esforço, de dedicação, né, de vitória, tá, e de alegrias e de sucesso na jornada terrena. Olha só que energia bonita dessas duas cartas, né? E a energia da prosperidade, que é o que esse presidente está trabalhando. A gente está acompanhando, né, que a nova ordem mundial do presidente Donald Trump, né, é muito diferente dessa ordem, né, que estava na vigência do presidente Biden, que era o globalismo, né, que era provocar censura, provocar perseguição de pessoas que pensam diferente. Né? Não, a ordem, né, a nova ordem mundial do presidente Donald Trump, né, é uma América grande, né, que ele defende sempre, né, é uma América grande, forte, é uma Europa grande, forte,
né? E ele vai trabalhar para isso, e a gente vê que a Europa já está caminhando nesse sentido, né? Nós temos vários países aí já mudando seus governos, né? E a gente espera que isso avance para que a Europa saia desse marasmo, saia dessa decadência, né, que ela está vivendo nesse presente momento. Então, a ordem mundial do Trump é uma América grande, novamente, uma Europa grande novamente, né, e com menos guerra, né, com mais paz e com mais prosperidade. Essa é a lógica desse presidente, não é verdade? Então é exatamente essa energia maravilhosa, né, do valete de ouros e do as de ouros. E agora a gente vai para a energia final dele, né, para a gente terminar, que é a energia espiritual, né, que é o arcano número 6 do tarô, que é os enamorados, né, que traz a energia das escolhas. E vamos lá, né, para a energia espiritual, né, do presidente Donald Trump, né, que é os enamorados, né, o arcano número 6 do tarô, que tem a energia das escolhas. Como vocês podem ver aí, né, a imagem da carta é muito bonita, né? Aliás, vocês podem ver, é a carta número 39, né, do oráculo nosso, né, do baralho do Pet. Ela é a carta número 39, né, que é a energia espiritual das escolhas, né, que é do signo de Gêmeos. Então as escolhas, vocês podem ver, é a energia aí desse arcano maior, porém, vocês podem ver, é uma carta muito bonita, é uma carta que tem um casal, né, e nós temos um anjo aí no meio, né, então traz energia realmente do amor, da união. Essa é a primeira força dessa carta, né, da união, da harmonia, né, de valores compartilhados sempre, de você compartilhar as coisas, de você fazer boas parcerias, traz uma energia muito forte nesse sentido. De romance, inclusive, óbvio, né? Vocês podem ver que é um casal de namorados, né? E que vai, né, com certeza, se unirem, né? E vão viver uma vida juntos. E a energia das escolhas, né, e vocês podem ver que a imagem da carta mostra muito isso, né? Vocês veem aí algumas cobras, até uma imagem aí em que as escolhas vão ser difíceis. Óbvio que toda vez que você resolve, né, sair da sua individualidade, dividir, compartilhar, né, com uma outra pessoa, num namoro, num casamento, obviamente você vai ter que ceder, você vai ter que abrir mão, né, de alguma coisa, de algum princípio, de alguma ideia. Você vai ter que compartilhar, você vai ter que entender a outra pessoa e a outra pessoa também vai ter que entender você. Então veja bem, por isso que essa carta é uma carta que traz a energia do amor, da união, das parcerias, porém ela traz a energia das escolhas difíceis, de você, né, saber exatamente a hora de entender o outro, de compreender o outro, né, e também, né, ceder, né, e a outra pessoa também, obviamente, tem que fazer a mesma coisa. Então, traz a energia sempre de escolhas importantes e você sempre deve ouvir a voz da sua intuição, porque aqui é a carta dos enamorados, né? Então é a carta do amor, da união. Você tem que ouvir sempre um pouco a voz do coração. E aqui fica muito fácil, né? A gente tem uma energia espiritual muito forte, porém, no caso específico aqui, né, do perfil energético do presidente Donald Trump, ele tem a energia intermediária, que é a Rainha de Copas, que é a energia do carinho, do amor, da bondade, do coração. Ou seja, é uma energia em que ele tem controle, que as emoções dele, né, são controladas, porque a rainha tem o controle de tudo isso. Por isso, essa energia ela complementa essa energia espiritual, ou seja, a mão da espiritualidade coloca, né, a sua força na jornada terrena,
né, das pessoas que têm esse perfil do, né, energético do Donald Trump, né, colocando a mão na jornada dessa pessoa para essa pessoa fazer as escolhas da melhor maneira possível, né, olhando a intuição, né, refletindo com cuidado para tomar a decisão, para não tomar decisão equivocada, né, porque vai ter sempre dilemas, dificuldades, né, então é uma energia de provação. A todo momento você vai ser provado, né? Você vai enfrentar testes, desafios. E aí é a hora do equilíbrio. É a hora de você colocar, né, as emoções em ordem, ouvir a voz da sua intuição, ouvir a voz do seu coração para tomar as decisões difíceis, para você passar nos testes, para você enfrentar os dilemas de ter que tomar decisões importantes. E no caso do presidente Donald Trump, mais ainda, né? Vocês imaginam aí, né, a quantidade, né, de decisões, de dilemas, de problemas de toda a ordem que ele deve enfrentar, né? Mas a gente aqui está vendo que essa energia é dele e que ele tem isso intrínseco, é inato dele. Então ele vai ter sim, tá, toda a condição de tomar as decisões certas, né, de passar por esses testes, né, porque ele tem essa energia do carinho muito forte e tem essa energia da união e da harmonia, né, de valores compartilhados que traz a energia dessa carta, né, dessa energia espiritual aqui, ok? Então as escolhas que ele deverá fazer em todos os sentidos, né, escolhas difíceis, né, com certeza ele vai conseguir passar por elas e vai ter a energia suficiente de fazer a coisa certa do jeito certo, ok? Bom, meus amigos do canal do Pet, aí está o perfil energético, né, do tarô do presidente Donald Trump, ok? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, porém eu acho que em função da relevância, né, da informação que a gente está trazendo nesse momento, eu acho que vale a pena. E eu quero agradecer muito a vocês, né, por assistirem por o vídeo até o final, porque é a contribuição que nós estamos dando aqui no canal para esse momento que a gente está vivendo. O canal do perfil energético do tarô é o canal da espiritualidade. Nós desenvolvemos esse estudo do perfil energético exatamente para isso, né, para que a gente conheça as nossas energias, para que a gente conheça o nosso perfil energético, né, que nós trouxemos da espiritualidade e que a gente está trabalhando aqui, né, na jornada terrena para ter sucesso. E nós estamos vivendo, né, como a gente já falou, explicou no início, um momento fundamental, um momento crucial da humanidade, que é a transição planetária. E esse momento requer todo o cuidado. Então eu peço a vocês, né, que realmente entendam, né, compreendam esse momento. E a gente precisa se alinhar, a gente precisa se voltar para o espiritual, para os sentimentos fraternos, né, que é o equilíbrio que nós precisamos fazer. E nesse momento, esse presidente, né, que assume agora, né, em 2025, e a gente disse, né, da importância das datas que nós estamos vivenciando, né, chegando aí num momento crucial da transição planetária, o planeta precisa de líderes, né, de homens de gênio, de grandes personalidades como é desse presidente que a gente acabou de assistir. E a gente precisa se alinhar com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de ideia, com esse tipo de pessoa. Porque aí a transição planetária não depende só dos homens de gênio, depende também de todo mundo, depende de um grupo muito grande, né? Depende de toda a humanidade. Óbvio que teremos uma boa parte, né, que não vai entender, né? Tem uma boa parte que ainda está comprometida com outros tipos de ideias, né, de raciocínios, de ideologias, né, nefastas, que aí não tem muito jeito. Porém, o que nós temos que fazer é trabalhar
forte, né? Ajudar os homens de gênio, né? Colaborar, né? E fazer com que essa transição, né, seja positiva. Eu acredito, sempre acreditei muito na humanidade, acredito que nós vencemos. Nós temos aí um desafio muito grande ainda, o tempo é curto, o desafio é muito grande, porém eu acredito que a humanidade vai vencer. E não foi por acaso que esse presidente, né, com esse perfil energético, né, que nós acabamos de ver, e imbuído, né, dessas intenções que ele tem, nesse momento, né, assumir. Então é um momento, assumir essa liderança, né, do planeta é muito importante. Eu acredito que é um ponto, é um momento de inflexão. É um momento em que nós vimos com muito desgosto, né, com muita decepção, com muita tristeza, o caminho que a humanidade estava seguindo. Agora, com a eleição desse presidente, né, com esse movimento que vai começar a acontecer a partir de 2025, e a gente presume e a gente tem certeza que até 2044, né, nós teremos 20 anos aí da passagem de Plutão em Aquário, que vão haver, está previsto, mudanças fortíssimas, mudanças muito grandes na economia, mudanças muito grandes na política, né, na geopolítica mundial, né, do planeta. Por isso, é muito importante que nós tenhamos, né, líderes, né, importantíssimos, líderes fortes, né, e com um perfil muito bom, como a gente acabou de ver do presidente Donald Trump. Também convido a vocês a entrarem aqui no canal, porque nós já fizemos também o perfil energético do tarô do empresário Elon Musk, que também é um empresário de sucesso, é um empresário imbuído também de boas intenções, e que está fazendo um trabalho fantástico, né? Não só no campo profissional, no campo enfim, das suas empresas, né? Um trabalho que ele vem fazendo de inovação e etc., mas também nesse momento, por incrível que pareça, está ajudando o presidente Donald Trump, né, participando da equipe de governo para fazer as mudanças, né, radicais que precisam ser feitas, né, para que a gente consiga recuperar o tempo perdido. Né? Eu acredito que ainda dá. Né? A humanidade ainda tem chance. Né? E não foi por acaso, né, que a espiritualidade veio novamente, né, em nosso socorro. Veio nos ajudar, né, veio colocar, né, esse líder, esse homem de gênio, né, na liderança, no poder, né, da nação mais rica, da nação mais influente, da nação mais importante e da nação que mais defende a liberdade, da nação que mais luta e defende pela liberdade, né, e que é, tá, o grande guardião, né, desse valor que fez a humanidade chegar onde chegou. E nós vamos sim, né, passar por essa transição e vamos sim vivenciar, ainda ter a oportunidade de viver num planeta regenerado, num planeta em que não vai ter mais lugar para sofrimentos, para espíritos negativos, para espíritos cruéis, né, onde o amor, a fraternidade, a alegria, né, a solidariedade, tá, vão predominar, ok? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês passem esse vídeo para frente, para mais pessoas, né, que vocês conheçam, né, porque é muito importante que a gente se engaje, para que todos, né, assimilem essas informações, né, entendam isso, esse processo, esse momento que nós estamos vivendo, né, e contribuam, porque nós também, a participação de todos nós, né, é muito importante nesse momento, porque nós temos que seguir, né, nós temos que ter a humildade de seguir os homens de gênio, nós temos que ter a humildade de entender, né, que essas pessoas estão sendo comandadas, estão sendo direcionadas pela espiritualidade. Não é por acaso que eles estão aí, que eles chegaram onde chegaram. E nós temos que fazer a nossa parte, tá? Mesmo que seja, tá, uma parte pequena, mas somados nós somos muitos. E a energia do bem, a energia do amor, a energia
das bênçãos, da solidariedade, tá? Vai com certeza predominar. Ok? Meu muito obrigado e estaremos aqui, tá? Fazendo outros vídeos, né? Com outras personalidades, né? Com outros homens de gênio que nós vamos trazer aqui, né? Para poder esclarecer, para deixar aqui registrado, né? Essas pessoas que estão fazendo esse trabalho maravilhoso de ajudar a humanidade, tá? A chegar, tá? Num momento, né? De louvor, num momento de alegria, num momento em que nós estaremos juntos num planeta regenerado e livre de dores, de sofrimentos. Ok? Meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.